Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos irmãos, está começando nossa EBD em Síntese. Este programa ele é de responsabilidade do Departamento de Ensino e da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, que tem como primeiro superintendente geral o pastor Fábio Henrique Tavares e o segundo superintendente geral, a minha pessoa, o professor Joséano Bezerra. Estamos dando continuidade à nossa lição, a Igreja em Jerusalém, do nosso terceiro trimestre de 2025, Doutrina, Comunhão e Fé, a base do crescimento da Igreja em meio às perseguições. Hoje, em especial, a lição de número 12, que será também ministrada essa aula em uma data muito especial, dia 21 de setembro de 2025, que tem como Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E o tema é bastante maravilhoso: o caráter missionário da Igreja em Jerusalém. Nosso textuário se encontra em Atos, capítulo 11, versículos 20, que diz: E havia entre alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus Cristo, ou Senhor Jesus. Atos, capítulo 11, verso 20. Nossa verdade prática diz o seguinte: faz parte da missão da igreja a evangelização. Olhe que temos aí um sufixozinho chamado ação, de povos não alcançados, certo? Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 11, vai dos versos 19 até o versículo de número 30. Deve ser feita uma leitura em sala de aula bastante proveitosa, certo? Temos também alguns objetivos. Nosso tópico 1, o primeiro objetivo é destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária na igreja primitiva. Nosso tópico 2, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho, olha só, para diferentes contextos culturais, sem contudo perder a sua essência. E também, nosso tópico 3, a valorizar a prática do discipulado, olha que ponto importante, como base para o crescimento saudável e a manutenção da igreja, e ponto bastante importante nesse nosso ponto 3. Então, meus queridos, o nosso tópico 1 é bastante interessante porque o texto vai dizer a igreja com consciência missionária, e isso que é importante. O evangelho, esse nome evangelho quer dizer boas novas para além das fronteiras de Israel. Logo no versículo 19, da nossa leitura bíblica em classe, diz assim: os quais foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão. Olha só o pontapé inicial onde se iniciou a perseguição. Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, o judeu ele sempre teve esse privilégio de ter um Deus soberano sem antes ser alcançado aos povos. Mas agora é a missão cumprida de Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, que foi nos capítulos 7 e 8, e agora até aos confins da terra, certo? Então, lembrando do nosso contexto histórico literário aqui, Lucas, ele resiste aqui, os que foram dispersos, certo? Pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, nesse relato, conecta o quê? Que a perseguição de Atos, lá, capítulo 8, versículos do 1 ao 4, e Saulo consentia na morte de Estevão, e naquele dia teve início grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, olha só, e Samaria. Nós vimos isso em lições anteriores. E o ponto mais importante e mais essencial da nossa lição, por exemplo, aonde a igreja em Jerusalém, que é dispersa após o martírio de Estevão,
A perseguição, em vez de sufocar a fé, veja só onde teve todo o início. Então, a perseguição, em vez de sufocar a fé, serviu como meio de quê? De expansão missionária, porque todos foram dispersos. E isso foi bastante importante. Por exemplo, a Fenícia, que é atual hoje Síria e Líbano, Chipre, que hoje é uma ilha ali estratégica no Mediterrâneo, e a Antioquia era a terceira maior cidade do Império, isso é, depois de Roma e Alexandria. Então, representam ali a passagem do Evangelho em um ambiente judaico, grego e ou seja, cosmopolita, né? É um nome até difícil da gente pronunciar. Cosmopolita, né? E isso mostra que aqui ocorre uma transição missionária, o evangelho, nesse momento, rompe ali fronteiras culturais e geológicas, antecipando ali a missão universal de Cristo, que ele disse lá em Mateus 28:19. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Mas o ponto mais importante da lição do capítulo 11, do verso 19, quando é usado ali diasporel, ou seja, que é de espalhar como semente, destacando o quê? Que a perseguição, qual foi o resultado? Foi uma semeadura missionária. Então, o texto menciona que eles não anunciavam a palavra a ninguém, somente para os judeus. O termo aqui, logos, quer enfatizar o quê? A mensagem do evangelho proclamado somente aos judeus. Então, mostra que houve ali, naquele momento, um avanço progressivo. Por quê? Primeiro aos judeus, depois aos helenistas. Se a gente lê lá em Atos 11:20, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene e outros de Antioquia, que falavam gregos, anunciavam-lhes o Senhor Jesus. Então, o evangelho aqui já tinha sido alcançado. Eles mesmos, que eram de outras regiões, eles mesmos pregavam ali o Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva, ela não esperou condições ideais para evangelizar, em hipótese alguma. Sob as perseguições, eles levaram a palavra naturalmente no cotidiano. Isso que é mais importante. Então, isso nos ensina que o ambiente adverso pode ser um instrumento de Deus para espalhar o evangelho. A igreja precisa ter consciência missionária, além de suas próprias fronteiras e suas culturas e suas geografias ou geográficas aí para todo mundo. O cristão é chamado a ser um missionário em movimento, levando o evangelho onde ele estiver. Eu acho mais interessante de um comentário de Wisby, ele diz o seguinte, ele ressalta que a perseguição em Jerusalém foi uma estratégia divina para espalhar a fé. Ele diz o seguinte, os crentes que foram dispersos não eram apóstolos, mas eram crentes comuns. Olha só, porque os apóstolos, lá em Atos 8, como nós lemos, ficaram em Jerusalém. Eles não foram pregar como missionários enviados por uma igreja, mas compartilhavam a fé em Cristo em sua jornada. Eles não eram dos apóstolos, certo? Mas mesmo assim, eles destacaram o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o tanto que esses cristãos que eram dispersos, eles tinham a sua consciência missionária. Então, os cristãos que fugiram ali da perseguição após o martírio de Estevão, eles não abandonaram a sua fé, nem se esconderam, pelo contrário, eles transformaram a sua fuga em uma missão, que era mostrar Jesus. Então, Lucas registra, isso deixa bem claro, Fenícia era uma região costeira com portos estratégicos, facilitando ali a difusão do evangelho. Chipre, que era uma ilha no Mediterrâneo, era um local ali de origem de Barnabé, lá em Atos capítulo 4, versículos 36 mostra isto, que mais tarde se tornaria uma peça-chave, que é nessa lição,
para a evangelização. Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano, centro cultural, comercial, que se tornaria o berço ali da missão para os gentios. Então, Lucas, ele mostra que a dispersão não os fez perder o foco, mas pelo contrário, fizeram com que eles cumprissem um mandado missionário de Jesus. Mateus 28:19 e Atos capítulo 1, versículo 8. Vivendo assim como missionários em qualquer lugar. E o mais interessante é que, quando ele mostra para anunciar, que o termo grego elalel, era comunicar com intenção de testemunhar mesmo. E isso que é importante. E o evangelho, que é anunciar boas novas, que é evangelizou, ou seja, é levar boas novas para aquelas pessoas que estão realmente precisando do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Tinha cristãos leigos, mas eles eram capacitados pelo o Espírito Santo de Deus, porque a capital ali, que é a terceira maior cidade, se tornou ali uma população estimada mais ou menos em Antioquia, segundo alguns historiadores, de 1 milhão, incluindo gregos, sírios, romanos, judeus e outras etnias, porque era o centro de comércio, então com a fama também de uma imoralidade religiosa, com o culto a Dífane e a chamada Defane, né? E também a Apolo, num ambiente que era totalmente pluralista, e também com cristãos anônimos que também tinha naquela cidade, sem títulos, sem cargos, fundaram a igreja naquele momento, que se tornariam até hoje influências para a história cristã. Nós lemos Atos capítulo 13, versículos do 1 ao 4, deixa bem claro. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres, olha só, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, olha só, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, veja que era uma igreja bastante rica e as pessoas jamais negaram de levar o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, veja o tanto de importância que temos aqui nessa aula maravilhosa. Lembre, não saia do seu local e logo, logo iniciaremos nosso bloco 2 com o tema Uma Igreja com uma Visão Transcultural. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 3. Lembrando, meus queridos, de nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.23. Nosso bloco 2 tem o título Uma Igreja com Visão Transcultural. Nosso subtópico diz o seguinte: a cultura grega helênica. Lembrando que esse tópico ele é mais curto, só tem 2 subtópicos, e vamos tentar falar um pouco sobre o contexto literário aqui desse subtópico. Em Atos capítulo 11, que é de nossa leitura, nosso textual, ou melhor dizendo, registra que alguns cristãos que chegaram em Antioquia falaram também aos gregos, olha só, anunciando o Senhor Jesus. Então, dessa fala dos missionários ali, que eram crentes comuns, como vimos no bloco anterior, então este é um momento decisivo, certo, na história da igreja. Por quê? Até então, o evangelho havia alcançado posteriormente judeus e prosélitos. Isso nós vemos em Atos capítulo 2, Atos capítulo 8 e Atos capítulo 10. Atos capítulo 2, Jerusalém. Atos capítulo 8, Judéia e Samaria. E Atos capítulo 10, aos gentios, que era Cornélio, que era temente a Deus, passou a ser, segundo alguns comentaristas, prosélito, né? Em Antioquia, ocorre a primeira evangelização direta e intencional, certo, de gentio não judaizantes. Por isso que houve uma discussão sobre os judeus não aceitar os gentios por serem ou não circuncidados, que era uma prática, e nós vamos ver isso também. Então, esse ato dessa evangelização
representa uma ruptura cultural e religiosa, e isso foi muito importante para a cultura judaica, certo? Porque até então, como já vimos, o evangelho não tinha sido alcançado fora das regiões da Judéia, né? Pois ali eles ouviram ali e compartilhavam das tradições judaicas, eh, nem do monoteísmo hebraico, mas eles entendiam bastante. Por quê? Porque a sociedade daquela época era uma sociedade pluralista, né? E politeísta e helenística, ou seja, tinha vários deuses. Então, eles não tinham um deus monoteísta, né? Que era o deus hebraico, um deus judeu. Então, em Antioquia, com a sua diversidade de etnia e cultura, tornou-se ali o palco central e o início do cumprimento literal da ordem de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. E isso foi uma estratégia bastante significativa, e eu concordo com o Isbe quando disse que Deus ele já tinha isso para que a fé chegasse às pessoas. Em alguns manuscritos, quando vai citar os gregos, vai citar alguns helenísticas, judeus de língua grega, então vai ser várias diferenças aí nas nossas Bíblias. Então, a leitura mais aceita, de acordo com os melhores manuscritos, vai ter a fase grega, né? Tois elonson, né? Que é gentios gregos. Isso informa o que? O evangelho chegou às pessoas que não eram judeus e anunciaram ali as boas novas. Um ponto mais importante é porque a visão transcultural da igreja, o essencial é cumprir a missão de Cristo, evangelizar aos gregos, como eles evangelizaram, evangelizar qualquer tipo de cultura, evangelizar cubano, venezuelano, seja qual for. Por quê? Porque mostra que a mensagem do evangelho, ela não é exclusiva para uma nação ou para uma tradição religiosa. Pelo contrário, é para todas as pessoas a quem estiver este alcance. Paulo escrevendo a Romanos, capítulo 10, ele diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E esse é um ponto muito importante, porque a aplicação atual ela é clara, porque a igreja deve ultrapassar barreiras culturais, sociais, étnicas e religiosas para alcançar aqueles que ainda não ouviram falar sobre o Senhor Jesus Cristo. E isso que é um ponto importante. O evangelho não deve ser etnocêntrico, mas pelo contrário, universal, destinando a todas as pessoas, seja lá independentemente de origem, idioma ou cultura. Porque lá em Tito, capítulo 2, verso 11, ele diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Uma igreja sem essa visão transcultural perde a essência missionária que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Um ponto importante que um teólogo muito conhecido, chamado F. Bruce, ele confirma os termos gregos e deve ser entendido como uma cultura helenística, porque ele também mostra que aqui é a primeira vez que evangelistas judeus falaram deliberadamente aos gentios que não tinha ligação com o judaísmo. É o começo da evangelização do mundo grego-romano. Então, como as pessoas tinham muitas religiões, hoje também, mesmo jeito, como tem uma tradição religiosa, devemos chegar mostrando o Senhor Jesus Cristo, não atacando religião A, religião B, quebrando paradigmas, mas mostrando o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Questões doutrinárias ficam para outra ocasião, mas no momento da evangelização devemos mostrar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E foi esse ponto-chave que tornou os cristãos. Então, a evangelização dos gregos em Antioquia representou ali o divisor de águas, certo? Porque a igreja
deixa de ser vista ali agora como uma ramificação judaica e passa a ser entendida agora como uma comunidade universal. E isso que é importante e é bastante significativo para as pessoas. E o mais importante é que, fazendo a contextualização aí quando os cristãos chegaram ali em Antioquia, eles souberam se adaptar a representar o evangelho de maneira correta, certo? De pregar aos gentios, enfatizando Jesus como Senhor, sem uma imposição cultural. Não, minha religião é a certa, a sua é errada. Pelo contrário, eles não exigiram dos novos convertidos ali que seguisse as práticas judaicas, como circuncisar, mencionado no discurso. Pelo contrário, eles haviam mencionado ali o discurso de Estevão em Atos capítulo 7, verso 51, diz o seguinte, olha, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Essa foi a mensagem de Estevão. Mas quando ele chegou lá, ele não fala nada disso. Pelo contrário, eles mostraram ali que a igreja ela precisava de ouvir o Senhor Jesus Cristo, trazendo para os dias de hoje, a igreja contemporânea também precisa compreender seu contexto cultural. O desafio não é mudar a mensagem, não é pregar oba-oba, não é pregar seja lá o que for, mas torná-lo o evangelho inteligível e relevante para quem quer ouvir, levar Cristo para as pessoas. Somente Cristo salva, somente Ele é o caminho. Então, esta é a mensagem. Então, meus queridos, voltamos já com o nosso último bloco, o bloco 3, com o tema Uma Igreja que Forma Discípulos. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco final, nosso bloco 3 com o tema Uma Igreja que Forma Discípulo. Então, temos subtópico 1, a base do discipulado. Ao saberem que o Evangelho havia alcançado Antioquia, isso está lá em Atos capítulo 11, verso 22, a notícia a respeito deles chegaram aos ouvidos da igreja, olha só, que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, certo? Mas interessante que os apóstolos, quando enviaram ali Barnabé, como representante da igreja, ali ele encontrou o quê? Quando ele chega lá, o que, que ele encontra? Uma igreja viva, marcada pela graça de Deus. Quando a gente lê o verso 23, diz o seguinte, em Atos 11, verso 23. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, exortando a todos a que, com firmeza de coração, permaneçam no Senhor. Estou lendo uma versão NAA. Então veja quando eles chegaram lá, o que eles encontraram. Como um homem cheio do Espírito Santo, Barnabé, ele não apenas observou, mas exortou e encorajou os novos convertidos aqui a permanecerem firmes na fé. E o texto continua no verso 24. Olha só, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, esta é a base de um verdadeiro discipulado. Então, nesse ponto, logo ficou claro que aquela comunidade precisava de quê? De mais o quê? Uma instrução sólida e contínua. Por isso, por isso, Barnabé, ele buscou Saulo, né, que era Paulo, para ajudar nessa tarefa. Assim, os dois permaneceram ali um ano inteiro discipulando pessoas. Olha só, em Atos capítulo 11, verso 26, vamos ler a partir do verso 5, olha. Verso 25. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, né? E quando o encontrou, levou para Antioquia. Olha só, durante um ano inteiro. Olha que discipulado maravilhoso. E isso que é importante. Durante um ano inteiro, ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de
cristãos. Veja que discipulado, meus irmãos. Isso que é maravilhoso. Então, este relato nos mostra que uma verdade essencial: não basta ganhar almas, é necessário formá-las em Cristo. Como é que eu formo as pessoas? Mostrando o Senhor Jesus Cristo através da Bíblia Sagrada. E isso que é maravilhoso, discipular as pessoas. A evangelização abre a porta da fé, mas o discipulado firma os pés do novo crente no caminho. Tem que ser o discipulado. Sem ensino, a fé se torna superficial. Com o discipulado, a igreja cresce em profundidade, maturidade e conhecimento. Em segundo Pedro, capítulo 3, verso 18, Pedro diz: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja a glória para todo o dia eterno. E isso que é maravilhoso, olha só. O mais interessante é a evangelização e discipulado caminham juntos. Isso é inevitável, certo? Primeiro, gera novos filhos espirituais. O segundo, alimenta e amadurece. Veja só, ganhou alma, agora vamos alimentar para amadurecer. Isso que é importante. O discipulado é intencional. Barnabé e Saulo se dedicaram um tempo e um esforço ali no ensino. Passaram um ano discipulando ali aqueles cristãos em Antioquia. E isto que é importante, isso que me deixa bastante alegre nesse discipulado. O discipulado, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. O discipulado, ele forma identidade. Foi assim em Antioquia, como nós lemos em Atos 11, 26, que após esse processo de ensino, os discípulos foram chamados de cristãos. Após um ano, Paulo e Barnabé ensinando, eles se tornaram discípulos. Lá em João, capítulo 15, versículos 7 e 8, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, para que deis muitos frutos, e assim tornarei meus discípulos. Olhe que maravilhosa é esta lição de hoje, meus irmãos. Então, veja bem que vivemos em um ponto em que hoje não se sabe quem é crente, quem não é, devido as pessoas não dão mais conta de um testemunho maravilhoso que é a base. Então, denominado de cristão, irmãos, crentes, discípulos, santos são chamados. Por exemplo, quando a pessoa é chamada de irmão, o texto grego para irmão é adelphos, aqui ele chamou adelphoi, que é destacando a fraternidade espiritual. Isso está em Atos capítulo 1, verso 16. Ele chama de crentes, em Atos 2, de 44, ressaltando a fé comum. Discípulos, evidenciando uma condição de aprendiz de Cristo, que essa palavra discípulo é martetai, que é aprendiz, certo? Santos, Ragion, que é consagrado, é venenciado ou consagrado a Deus, e caminho, Roste, Rodu, que é revelando o estilo de vida e caminhando segundo Jesus Cristo. Então, os cristãos, eles foram aqui chamados de cristão por causa do discipulado, do ensino que eles pareciam com Cristo. Para os gentios, era uma forma de classificar que esse novo grupo religioso, que não era plenamente judaico nem pagão, e levaram o título de Cristo, de cristãos, olha só. Para os próprios discípulos, né, passou a ser uma marca de identidade espiritual, assumindo ali com alegria uma forma ali para muitos que achavam que era uma forma pejorativa, né? Em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, verso 16, ele diz: mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Olha só. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Eita, que texto esse.
que Pedro ele nos cita, hein? Para que a gente conheça a nossa identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas portar um nome, mas viver de acordo com a fé em Cristo. Preste atenção nisso. O que realmente define um cristão não é apenas ele portar o nome de cristão. Não, 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 não. Pelo contrário, mas viver de acordo com a fé em Cristo. Em Antioquia, os cristãos, o título cristão para eles, cristianos, para eles foram maravilhosos. Por quê? Por ter sido nascido de uma forma meio de zombaria naquela época, ou com o título depreciativo, que era parte dos pagãos. Pelo contrário, no entanto, o nome passou a se referir naquele momento uma verdadeira identidade espiritual para os cristãos, para os discípulos. Homens e mulheres pertencem a Cristo, seguem seus ensinos e vivem o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ali, o mais interessante, lá em Atos, capítulo 26, Atos 26, verso 28, diz assim: Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você me convence e me torna cristão? Olha só. O rei Agripa, diante ali da defesa de Paulo, responde: Por como você persuades, ou me persuadisse a me fazer cristão? O termo aqui, ele aparece em um contexto persuasivo missionário, porque mostrando que ser cristão era um estado de um distinto ali do judaísmo. Mas Paulo, ele prega e encoraja ali para que eles também recebessem esse título de cristão. E isto que é bastante maravilhoso. Hoje, meus irmãos, ser chamado de cristão não deve ser apenas uma designação religiosa, mas a expressão de uma vida marcada da fé, ou pela fé, pelo amor, pela obediência a Cristo. O cristão não se define pelo título, mas pela sua prática. Crer em Jesus Cristo, abandonar o pecado e viver uma graça salvadora. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E muito obrigado, meus queridos. E lembrem, esta aula e nenhuma outra, ela substitui a aula presencial aos domingos. Muito obrigado. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.